Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Expectativa na Câmara do Rio. Taxistas e motoristas de aplicativos lotam as galerias para acompanhar votação de projeto que estabelece regras para o transporte por aplicativos. Na Cinelândia, houve manifestações e a segurança foi reforçada. E CPI das enchentes houve representantes da Prefeitura e prepara texto do relatório final. Nós teremos certamente nessa linha falta de planejamento, causos administrativos e cortes orçamentários, 3 linhas de responsabilização da atual administração da Prefeitura de Marcelo Crivella. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com informações da votação do projeto de lei que estabelece regras para o transporte por aplicativos na cidade. Taxistas e motoristas de aplicativos lotaram as galerias do plenário. A repórter Simone Braga tem os detalhes. Na sessão plenária desta quinta-feira, antes da discussão do projeto de lei que prevê a regulamentação dos serviços por meio de aplicativos, os parlamentares votaram alguns projetos de lei. O projeto aprovado em primeira discussão dispõe sobre a delimitação da área da Praça Barão da Taquara, na Praça Seca, como área de especial interesse cultural. Antes da discussão do projeto de lei que prevê a regulamentação dos serviços por meio de aplicativos, o presidente da Câmara, vereador Jorge Felipe, fez um apelo aos vereadores. Eu faço um apelo a todos os vereadores para que venham ao plenário, para que possamos discutir essa questão com transparência, com coragem, porque nós não podemos nos omitir a essa discussão. Se acontecer o pior, e esta sessão cair na tarde de hoje, o projeto retornará na próxima terça-feira, se cair, retornará na próxima quarta-feira, se cair, retornará na próxima quinta-feira, porque nós não podemos nos omitir a essa discussão. Representantes dos motoristas de aplicativos e taxistas lotaram as galerias para acompanhar a discussão do projeto de lei de autoria dos vereadores Jorge Felipe e Vera Lins, que regulamenta a atividade de aplicativos no município do Rio de Janeiro. O presidente Jorge Felipe, um dos autores do projeto de lei, usou a tribuna para falar sobre o projeto, sobre as emendas e a situação dos serviços de aplicativos. Hoje, eles são 105 mil. Daqui a um ano, serão 150. Daqui a 2 anos, serão 250. Eles não vão aguentar. Será insuportável. É preciso de que a gente tenha coragem de discutir essa questão. Ela está afetando o transporte modal, os ônibus, os trens, o metrô. E isso, nós tivemos o cuidado de contratar um estudo para que tivéssemos pleno conhecimento da realidade que estamos enfrentando. Na tribuna, os vereadores também se manifestaram sobre o projeto. O que eu vou propor é o seguinte,
que a gente vote, tem que ter coragem. O Jorge disse várias coisas que eu não concordo, muitas que eu concordo, mas ele disse uma coisa que é verdade. O projeto está aqui, está para ser votado, a gente tem que ter peito de votar. Ou vota sim, ou vota não, mas vota. Tá certo? Então é o seguinte, o que eu proponho é que o projeto seja votado com as emendas, e eu pessoalmente não votarei em segunda, e farei tudo que estiver ao meu alcance para que ele não seja votado em segunda, e eu sei como fazer, para não deixar o projeto votar aqui. Eu vou encher o saco, vou discutir requerimento de informação, vou discutir o diabo, ele só vai ser votado em segunda discussão, depois que nós chegarmos a um entendimento básico, a um entendimento mínimo, que evite esse confronto, que ele é absolutamente absurdo, insensato, o que vai levar à violência. Os senhores se consideram trabalhadores? Os senhores gostariam de ter melhores condições de trabalho? Eu gostaria de que essas duas respostas, em uníssono, dos dois lados da galeria, pudessem ser a possibilidade de que a gente encontre o caminho necessário para garantir que a qualidade de vida dos senhores dos dois lados possa ser ajudada pelo projeto que a gente está em discussão aqui. É importante que os senhores saibam, tanto quem está aqui representando os trabalhadores taxistas, quanto aqueles que estão representando os trabalhadores que trabalham nos aplicativos, que a votação de hoje, caso ela ocorra ou não ocorra, o processo não acaba aqui. Eu gostaria de conclamar os nobres vereadores que aqui se encontram para refletirem se de fato essa é a ótica que nós precisamos ter num projeto de lei que trate de mobilidade urbana na cidade. E mais, tomar muito cuidado, porque eu tenho certeza que alguns vão subir aqui nessa tribuna querendo atingir as empresas de aplicativos, mas mirando nas empresas, vão acabar, para concluir, presidente, mas mirando nas empresas, vão acabar, infelizmente, afetando a vida de milhões de cariocas e de milhares de trabalhadores que encontraram o sustento das suas famílias. O importante hoje é a casa discutir, e é importante vocês terem, se vocês estão aqui dentro, de alguma forma vocês têm alguma liderança nas categorias de vocês dois. As lideranças, ser liderança, parte do pressuposto que vocês estão imbuídos também de uma responsabilidade com as pessoas e com as vidas de cada um que está lá fora. Essa responsabilidade exige serenidade, educação, não ficar gritando enquanto o outro está falando, ouvir e dialogar. Se não houver isso, se não houver respeito, se não houver compreensão do que está acontecendo, não há vitória para ninguém. Não há vitória para nenhum dos lados. É isso. Sentem na mesa, há uma oportunidade de mesa aberta. Sentem na mesa, entendam por que os vereadores não estão presentes, por que os vereadores que não estão presentes não estão votando. Achem os pontos de consenso e vai ser bom para todo mundo. O projeto de lei recebeu 4 emendas apresentadas por 9 comissões permanentes da Câmara. As emendas são referentes à limitação do número de veículos, considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, a permissão do carro modelo hatch, a exclusão da taxa mensal de R$ 148 para os motoristas e o aumento do prazo de vida útil do carro de 6 para 8 anos. Após 2 horas de discussão, a sessão terminou e o projeto retornará na sessão da próxima terça-feira. E do lado de fora do Palácio Pedro Ernesto, taxistas e motoristas de aplicativos realizaram manifestações. O clima era de expectativa pela votação do projeto que atinge os motoristas ligados a empresas de transportes por aplicativos. Centenas de táxis tomaram a Cinelândia logo cedo, por volta das 9 horas da manhã. O trânsito da rua Evaristo da Veiga foi interditado. O policiamento foi reforçado e não houve confrontos. Os taxistas trouxeram faixas e cartazes e fizeram gritos de ordem. Limita! 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 A gente está precisando que eles regulamentem a quantidade de carros. Isso, a princípio, é fundamental para a gente taxista, porque eles têm quase 150 mil carros. Nós temos 33 mil carros cadastrados. Para a gente trabalhar, a gente precisa de toda uma documentação de Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, SMTR, de tudo. E nesse caso, eles não precisam, é só se cadastrar no aplicativo, qualquer um pode entrar. Motoristas de aplicativos também chegaram cedo e ficaram ao redor da Câmara Municipal.
Eles gritavam pelos seus direitos. O que eles estão querendo fazer não é nada mais, nada menos, que é acabar com 90 mil trabalhadores. Todos nós trabalhadores aqui somos pais de família honestos, que saímos de casa para trabalhar, e o que eles querem aí dentro é acabar com isso. De um lado, motoristas de táxi, do outro, motoristas de aplicativo, todos aguardando a votação dentro do plenário da Câmara Municipal. O projeto de lei dos vereadores Jorge Felipe e Vera Lins estabelece regras para o transporte de passageiros por meio de aplicativos. Uma vez que a cidade foi investido milhões em transporte e mobilidade urbana, desde 2007 para cá, com BRT, VLT, BRS, extensão do metrô para Barra, foi redesenhada com ciclovias, tudo isso para facilitar a mobilidade urbana da cidade. E vem os aplicativos, entram pelas nuvens, estacionam aqui no nosso país e colocando quase 200 mil carros na nossa cidade, é um contrassenso com tudo que foi pré-definido para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Eu trabalho aplicativo porque eu preciso, não porque eu quero. É porque eu preciso trabalhar, porque eu estou desempregado há 2 anos e 2 anos que eu estou levando o dinheiro para dentro da minha casa com o aplicativo. O vereador Leonel Brizola, que participou da manifestação, disse que vai tentar implantar uma CPI para investigar os carros de aplicativos. São empresas que sonegam impostos, remetem para o exterior uma quantia absurda. Essa quantia deveria ser investida aqui para a mobilidade urbana, como manda a lei. Ou seja, usa nossas vias, entope as nossas vias, cria acidente, precarização do trabalho, competição desleal com o taxista, criando um dumping social para, ao final, criar um monopólio da tarifa de transporte e ficar sozinha, dando as regras. É isso que se trata. Um debate público discutiu a utilização de arma de fogo por parte da Guarda Municipal do Rio. A iniciativa foi do vereador Jones Moura, que também é autor de um projeto de lei em tramitação na casa que prevê o armamento de agentes da Guarda. O plenário da Câmara estava repleto de ativistas do Movimento Brasil Livre, MBL. Na mesa, representantes da sociedade civil, da Guarda Municipal e de instituições não governamentais. Todos vieram para o debate sobre o armamento de agentes da Guarda Municipal na cidade do Rio de Janeiro. O diretor regional da Associação Brasileira de Profissionais de Segurança, Vinícius Domingues Cavalcante, disse que a Guarda promove o ordenamento da cidade e que ela precisa se proteger. E acrescentou que cidades como São Paulo devem servir de exemplo para outras cidades. A Guarda no Rio de Janeiro nasceu errada. A gente tem experiências nacionais excepcionalmente exitosas, sobretudo no estado de São Paulo, de guardas de cidades pequenas que nasceram armadas e que ainda hoje, em que pese que as cidades cresceram, seu efetivo é relativamente diminuto quando comparado à Guarda do Rio, e eles têm uma guarda armada, estruturada, treinada. Já o representante da Guarda, inspetor José Pedro Filho, afirmou que a corporação tem condições de se preparar para atuar armada. A vontade política, nesse momento, ela está sendo desenvolvida, ela está sendo agora de forma bastante objetiva e direta, tratando com a sociedade para que, após um treinamento eficaz e bastante profícuo, os nossos servidores possam ter, de fato e de verdade, mais esse equipamento para a proteção própria e dos munícipes. Atualmente, a cidade do Rio de Janeiro conta com cerca de 8.000 guardas municipais que atuam no ordenamento da cidade. O armamento da Guarda Municipal também está sendo debatido durante as sessões plenárias da Casa através de um projeto de lei de emenda à lei orgânica da cidade, de autoria do vereador Jones Moura, com coautoria de vários outros parlamentares. Esse é um tema que certamente já tem um apoio substancial na Câmara de Vereadores, mas que esse tipo de iniciativa caminha na direção de conseguir constituir a maioria que é necessária, o quórum qualificado de 2/3, para que nós possamos finalmente colocar essa modificação na lei orgânica municipal. A Guarda Municipal, ela foi sempre tratada pela legislação federal como uma guarda armada e fardada. E isso fica muito claro quando a gente pega o artigo 1º
do Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei 13.022 de 2014, que logo no seu início, no artigo 1º ou no 2º, já define a Guarda Municipal como fardada e armada. Ou seja, para o resto do país não há dúvida de qual é a Guarda Municipal que nós estamos falando. O que nós não podemos aceitar é a sociedade refém. É você trabalhar pra caramba, pagar altas cargas tributárias, comprar seu carro suado e tomar uma revolvada de um moleque de 15 anos, um vagabundo de 15 anos. Você perder seu carro, ter sua mulher violentada, tomar um tapa na cara, não sair, não ir para sua igreja, não ir tomar seu chopp, porque você está refém do crime. Essa é a realidade. Nós temos esse projeto de lei que vai armar a Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro, que inclusive vai ser votado daqui a mais ou menos umas 2 semanas. Esse debate público que está acontecendo, ele é por demais importante. A sociedade precisa ter participação quando os temas são polêmicos. E nós conseguimos mostrar aqui nesse debate público que a sociedade quer, ela precisa, e nós temos todo o amparo legal e nós temos todo o amparo técnico para fazer isso. Então, valeu a pena, está valendo a pena a audiência que nós realizamos aqui, o debate público para o armamento da Guarda Municipal, que hoje já não é mais possível se falar em outra coisa. A Guarda precisa ser armada e a população precisa ser protegida. Projetos em tramitação e leis aprovadas na Câmara do Rio aumentam atribuições e trazem mais tecnologia para a Guarda Municipal. Câmara recebe vice-governador e ex-vereador Cláudio Castro para discutir proposta de construção de um presídio vertical em Bangu. A audiência externa da Comissão de Educação debate violência nas escolas. E na sessão, o vereador responde, o parlamentar Marcelo Siciliano fala sobre o projeto de lei que estabelece distância mínima de asilos, hospitais e escolas para a instalação de novos postos de combustíveis. E você vai ver no próximo bloco. CPI das enchentes faz a penúltima reunião antes da votação do relatório final. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. O Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica do Rio já ultrapassou a marca de 3 mil pacientes operados. As intervenções cirúrgicas são feitas no Hospital Carlos Chagas, único da rede pública do país a realizar operações por videolaparoscopia. Nesta sexta-feira, Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, vamos falar do aumento da procura pela cirurgia bariátrica. O meu entrevistado é o médico Cid Pitombo, chefe de equipe do Hospital Carlos Chagas. Cid, muito obrigada pela presença e eu gostaria de começar perguntando como é que está a obesidade aqui no Rio, aqui no estado, em comparação aos outros? A obesidade hoje é uma epidemia mundial, né? Especificamente aqui no estado do Rio, a gente tem uma vivência grande, porque eu coordeno o Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica, e a gente vê que milhares e milhares de pessoas do estado do Rio de Janeiro estão portando a doença obesidade, né? E um grupo grande desses também da obesidade mórbida, né? Que já é quando a pessoa tem aquele peso extremo que leva a doenças associadas, né? E o que a gente notou nos últimos anos, a gente está com um programa completando agora 9 anos, é que a população que mais é atingida com essa epidemia obesidade é a população de baixa renda. Justamente porque essa população de baixa renda é que tem mais acesso à comida mais barata, que é a comida de baixo teor de saúde, né? Com menos informação, não é isso? Também com menos informação. Na verdade, é uma associação de coisas que acontece, né? Primeiro, você tem uma população mal informada, né? Então, não tem muita ideia de valores calóricos, de qual o tipo de alimento que é mais saudável. Na verdade, a grande maioria até tem ideia, mas esse tipo de alimento normalmente tem um custo maior para essa população. Então, quando você fala em alimentar essa população com uma comida mais saudável, você está falando de comidas um pouco mais caras, que isso faz diferença no bolso da população, e também perecíveis. Então, quando você faz a oferta, não, você deve comer um peixe com uma salada. Tanto o peixe quanto a salada são difíceis de manipulação, são perecíveis e são mais caros. Quando você fala de um alimento industrializado, um macarrão instantâneo, um biscoito, um refrigerante,
você tem um custo menor, né, um valor calórico maior, então acaba sendo melhor para a pessoa de baixa renda comprar esse tipo de alimento. Para as pessoas, por exemplo, de baixa renda, Cid, qual a dica que você dá? Então, uma pessoa está precisando perder peso, qual a dica que você daria para essa pessoa que tem menos acesso a esse tipo de comida, né? Mais natural? Hoje, todas as instâncias, tanto as secretarias municipais, quanto estaduais, quanto as unidades federativas do Estado, têm serviços e têm locais, tanto da Clínica da Família, com orientações nutricionais, de atividade física. Mas, de uma maneira geral, o que a gente tem que entender é o seguinte: o alimento saudável, que as pessoas têm conhecimento, né, ele tem um custo mais alto, às vezes, em supermercados, em locais, em lojas de conveniência, mas existem locais que você consegue ter esses insumos de preço menor. Às vezes em feiras livres, às vezes em entrepostos de peixes. Você consegue ter um preço melhor. E uma das coisas também é a mobilização da própria comunidade, de criar hortas comunitárias, buscar no serviço público a orientação e também tentar do serviço público algum subsídio para também desenvolver coisas saudáveis. A bariátrica nunca foi tão procurada, né, como hoje em dia. Quais são os casos realmente necessários? A cirurgia bariátrica ela tem protocolos muito bem estabelecidos, né? Mas, de uma maneira geral, o paciente tem que pegar o seu peso, dividir pela altura ao quadrado. Isso vai dar um número chamado índice. Se esse índice estiver acima de 35, você já está com uma obesidade importante, talvez você seja candidato a uma cirurgia da obesidade. Índice acima de 40, independente se você ter doenças ou não, provavelmente você será candidato a uma cirurgia bariátrica. Hoje o Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica vai chegar agora a 3 mil doentes operados. Essa realidade mudou no estado do Rio de Janeiro. Eu li, inclusive, que tem um dado que o SUS está realizando uma bariátrica por dia. É mais ou menos a média, não é? Na verdade, aqui no estado do Rio de Janeiro, lá no Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica, a gente realiza 40 cirurgias por mês. Vocês terem por acesso vídeo-laparoscópico, que é a cirurgia minimamente invasiva. Que é o que está sendo feito hoje, né? Não, somente no nosso programa. Só nesse programa que é feito dessa maneira. Na rede privada, sim. Na rede pública ainda não há uma abrangência grande da cirurgia laparoscópica. Então, nos últimos 9 anos, nós estamos chegando a 3 mil doentes operados. Para você ter uma ideia, antes da implantação desse programa, a média de cirurgias anuais, em toda a rede no estado do Rio de Janeiro, é cerca entre 14 a 20 cirurgias por ano. Hoje, só no programa, a gente faz 500 cirurgias por ano, e todas por cirurgia vídeo-laparoscópica, que é minimamente invasiva. Agora está sendo cada vez mais procurado por quê? Porque a cirurgia bariátrica, na verdade, a história dela vem da década de 50, 60, e ela só foi autorizada no início da década de 90. E chegou no Brasil no final da década de 90, foi quando eu comecei a fazer cirurgia bariátrica. Então, nesses últimos 20 anos de cirurgia bariátrica, nos 10 últimos anos, muita gente, tanto os médicos quanto a população em geral, perdeu o preconceito que havia na questão de você ser operado. Havia um preconceito passado, tanto nas questões de complicação, quanto não na credibilidade da cirurgia bariátrica. A partir do momento que tanto os médicos quanto a população entendeu que a cirurgia bariátrica é um método mais eficaz para essa população na perda, na manutenção dessa perda de peso, se verificou claramente que era uma cirurgia segura, e aí a população começou a procurar mais essa cirurgia. Agora, você não acha, de repente, que, por um outro lado, as pessoas que já tinham essa certa tendência a engordar e que já eram gordos, a gente pode dizer, de repente, que deu uma relaxada, largou de mão um pouco, justamente por ter essa opção da cirurgia bariátrica, que está sendo cada vez mais procurada realmente? Na verdade, isso é um distúrbio de comportamento importante. Você não deve engordar para buscar a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia extremamente segura. Você tem uma ideia, no nosso programa estadual, a gente tem índices de problemas com menos de 1%. Então, é uma cirurgia muito segura, feita por equipes treinadas, mas é uma cirurgia. Né? Você pode ter uma complicação. Você não deixa de ter os riscos de qualquer cirurgia. Então, você só deve ser operado, ou só deve buscar o recurso da cirurgia se realmente você for portador da obesidade mórbida. Então, não é... Eu, apesar de ser cirurgião, eu estou sempre divulgando a prevenção da obesidade, porque eu estou no objeto fim. Então, eu sei a catástrofe que é você chegar a se tornar um obeso mórbido, e às vezes um super obeso. Um super obeso, que são esses doentes 300, 400 quilos, isso a gente encontra lá no Hospital Estadual Carlos Chagas, são pacientes que não têm nem mais praticamente vidas, não conseguem fazer a higiene pessoal, precisam de um cuidador, tem um ônus econômico para a família e para ele muito grande. Gestos simples, de repente, de amarrar o sapato, as pessoas têm realmente... De ir ao banheiro, fazer sua higiene. Tem dificuldade. Você imagina só a mulher todo mês está menstruada e não consegue fazer sua higiene, porque não alcança, entendeu? Então, essa obesidade, que já chegou a obesidade mórbida,
ela deve ser combatida, deve ser evitada. Muito obrigada, Cid, pela presença. Nada, é um prazer sempre estar aqui. O subsecretário de Orçamento do município do Rio disse, nesta quinta-feira, que a prefeitura vive a maior crise financeira das últimas 3 décadas. A afirmação aconteceu durante depoimento na CPI das enchentes, que realizou a penúltima reunião. A expectativa é de que o relatório final seja votado na próxima semana. A sessão começou com uma ausência. O secretário municipal de Fazenda está de férias e enviou representantes para serem ouvidos pelos vereadores. Carlos Eduardo Lima, subsecretário de Orçamento Municipal, respondeu a maior parte das perguntas. A primeira delas foi sobre os cortes no orçamento. Ele culpou a crise e disse que essa é a maior dos últimos 30 anos. Carlos Eduardo explicou que a Secretaria de Fazenda apenas cumpre determinações técnicas, mas que a decisão final é do prefeito. Existe uma comissão, CPFGF, Comissão de Programação Financeira e Gestão Fiscal, que se reúne semanalmente e leva para o prefeito esses estudos, essas avaliações e as alternativas de decisão. Do ponto de vista da Fazenda, quais são os principais pontos? O primeiro é respeitar o limite de arrecadação, ou seja, para as escolhas políticas e decisões de prioridades, o que a Fazenda apresenta é o panorama da arrecadação e das previsões. Isso. E o segundo ponto é cumprir todas as exigências constitucionais e legais e as aplicações vinculadas. Quer dizer, eu não posso pegar uma receita que venha para um determinado investimento ou para uma determinada despesa de custeio, um recurso de merenda escolar e aplicar na ordem pública, por exemplo, ou na saúde. O corte não atingiu igualmente todas as áreas da prefeitura. É um corte muito grande sobre as áreas que determinaram, inclusive, o deslizamento de encostas e o alagamento que ocasionaram as mortes das pessoas. Então, nas políticas de prevenção para isso, os cortes foram muito drásticos e não se justificam mesmo quando nós percebemos a questão da arrecadação da prefeitura. Então, o que precisa ser dito aqui agora é que a crise não pode ser a desculpa para tudo. A comissão contestou os argumentos do executivo sobre a crise, alegando que houve aumento de gastos em outras áreas, como ordem pública, propaganda e segurança, uma atribuição do Estado. Aí é decisão política. Sim. Aumentar o efetivo da Guarda Municipal e cortar na obra de encosta é decisão. Do ponto de vista da Secretaria de Fazenda, é aplicação de legislação. Se houve uma legislação, se houve um concurso, se houve um aumento, etc., a Secretaria de Fazenda vai prever a execução daquele orçamento de acordo com as condições que tiverem sido implementadas. Você sabe quanto se gastou com compra de armamento já durante a gestão do Crivella? Porque houve compra de armamento. Eu não tenho esse dado aqui específico nesse detalhe. Depois do tema foram os convênios não executados pela Prefeitura. Os vereadores quiseram saber por que o dinheiro não é usado. Entre 2009 e 2019, de acordo com o Tribunal de Contas do município, o Rio deixou de receber cerca de 3,5 bilhões de reais em convênios e operações de crédito, diretamente relacionados à contenção de encostas e outros pontos ligados ao meio ambiente. A Secretaria de Fazenda alega que a decisão pela execução dos projetos não é dela. Essa questão de projeto, de parte técnica, ela é das secretarias. A Fazenda participa, ela traz as oportunidades de financiamento, só que a parte do projeto técnico, ela vem da secretaria para que haja essa composição e se tente viabilizar uma operação. Se, na verdade, a gente tem uma expectativa que não vem se realizando, se concretizando ao longo dos anos anteriores, é um problema a gente continuar considerando essas receitas para o próximo ano como expectativa. Então, nós mostramos aqui com um convênio com 38% e 2 convênios com 1% de execução apenas, que continuam a ser contabilizados no orçamento sem que a gente tenha conseguido, ao longo de meses de investigação, entender por que isso não está acontecendo, por que esses convênios não estão, de fato, se realizando em obras que possam prevenir enchentes ou deslizamentos e, portanto, prevenir a morte, garantir a vida das pessoas. Esta seria a última sessão da CPI das enchentes, mas como o representante do gabinete do prefeito não pôde comparecer, haverá uma nova sessão na próxima quarta-feira. E na quinta, um dia depois, será votado o relatório final, que vai destacar o caos administrativo, a falta de planejamento e os cortes orçamentários como as causas dos problemas provocados
pelas enchentes no Rio. São 3 linhas, na nossa opinião, muito importantes. Além de fazer o debate sobre o que é a questão do problema climático e do que é o desastre socioambiental, nós teremos certamente nessa linha falta de planejamento, causos administrativos e cortes orçamentários, 3 linhas de responsabilização da atual administração da Prefeitura de Marcelo Crivella. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.